falar. Mari, bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia pro fã do esporte. Começando a semana, então, animados. Mário Marra, bom dia. Pronto? Bom dia. Pronto. Tudo certo? Sim. Mari Pereira, tudo certo? Bom dia. Certo, pronto também. Bom dia pra vocês, bom dia, fã de esportes. Que festa, hein? Mais de 45 mil pessoas estiveram na Arena Corinthians da vitória em cima do Flamengo, que é verdade, criou a primeira grande chance do jogo, é essa com o Bruno Henrique e com o Hugo Souza aparecendo, Mari Pereira. Jogadaça, né, do Bruno aqui caindo pelo lado esquerdo, ele corta muito bem na finalização ali, que ele não pega, acho que da maneira como ele gostaria. Aí o Corinthians também responde com o Yuri Alberto, que teve que entrar no jogo, né? Depois da lesão também do Héctor. E aí o Thales já fazendo o gol pro Timão, Mário Marra. É uma brasileira, né? Convocado, jogador importantíssimo, marcando o gol. A gente vê mais uma finalização também do Pedro de fora da área, Marra. Esse não pode oferecer para ele também esse espaço, né? Ele Rossi fez 2-1. Acho bem simbólico, né, o Romero marcar dessa forma no dia do aniversário do clube, ele que já entregou tanto pro Corinthians, fazendo o gol da vitória em Itaquera. O Flamengo ainda teve algumas oportunidades e aí foi a hora da confusão, né? Que o Yuri Alberto é derrubado, depois vai pro WAP. Ixi, Maria. É expulso. Como é que é o nome do golpe? WAP. Nos Jogos Olímpicos aí eu que avaliei. Douglinhas que faz essa daí lá no Muay Thai. Muay Thai dele. E aí sobrou cartão até pro Alcaraz, né? Que tava fazendo a sua estreia. Bom, a gente vai falar mais sobre isso, mas antes, aí a revisão do vermelho, a gente ouve os personagens já debate. Estou muy feliz porque el equipo pudo ya sea en lo táctico y en la entrega, en el espíritu que tuvo Corinthians, en un partido tan difícil contra un gran club, y nosotros pudimos contrarrestar con mucha presión. No, me gustó muchísimo el entorno y ver la gente disfrutar de un partido de fútbol tan importante. Toda la fiesta, fue una fiesta realmente muy linda, muy importante. La gente, ahí se ve que es un gran club. Eu sou um técnico, se eu me autodenominasse camaleão. Por quê? Porque eu não posso fazer aquilo que eu imagino ser o melhor, eu tenho que me adaptar àquilo que as equipes têm. Tá, essa é a minha função. E dentro desses aspectos também, equilibrá-la. Queríamos estar melhor, queríamos ter vencido hoje? Sim, claro que sim. Poderia ter jogado melhor taticamente, poderia ter jogado melhor mentalmente, poderia ter jogado melhor fisicamente, poderia. Sim, nós não estamos nos isentando dessa situação. Hoje, se nós tivéssemos um pouquinho mais de lucidez na fase ofensiva, nós teríamos feito mais gols. Bom, a gente vai falar também sobre a palavra aí do Tite após o jogo. Os números de Corinthians e Flamengo, o Flamengo teve até mais posse de bola, mas o Corinthians dominou os outros fundamentos ali, né? Em finalizações certas, também grandes chances, ações na área rival e posses recuperadas. O Corinthians teve números melhores. E do lado do Flamengo, Pedro Henrique Torre, qual a avaliação? A gente viu ali o Tite também na entrevista coletiva, muito nesse tom da autocrítica, de reconhecer como que o Flamengo saiu da Neoquímica Arena ontem. Tudo bem, Mari? Bom dia pra você, bom dia, Bruno, bom dia a todo mundo. Pois é, o Flamengo saiu abalado, né? Porque perdeu bastante contato com a turma de cima, por mais agora que ainda tem aquele joguinho atrasado no bolso. O Flamengo, mesmo que vença, não sai do quarto lugar. Então perdeu bastante contato com a turma de cima, principalmente a atuação ontem foi muito abaixo na Neoquímica Arena, um local onde o Flamengo costumava se dar muito bem. Então o Flamengo colecionando fracassos em locais onde costumava pelo menos se dar bem. Allianz Parque, Estádio Newton Santos Engenhão e agora na Neoquímica Arena. Pesou bastante, alguns desfalques relevantes ainda, obviamente, a Arrascaeta não jogou, o De La Cruz. O Alcaraz estreou ontem, mas acabou já expulso naquele sururu no final que houve ali, né? Enfim, mostrando bastante ali uma característica já um tanto quanto a Argentina. O Flamengo tem mais reforços para apresentar essa semana, tentar recuperar essa turma durante a data FIFA, mas o fato é que ficou um sabor muito amargo em relação à apresentação de ontem da equipe na Neoquímica Arena. Mas agora é tentar recuperar a reapresentação quinta-feira no Ninho do Urubu, a apresentação de reforços, depois tem o Bahia pela Copa do Brasil, um Vasco e aí depois Libertadores. Então não tem muito descanso, vai ter que tentar voltar à ativa no Campeonato Brasileiro e brigar nas Copas, mas é um momento já que dá para dizer de pressão, porque nos últimos 5 jogos
do Campeonato Brasileiro, o Flamengo teve 3 derrotas, um empate e uma vitória, um aproveitamento aí de 26%, muito abaixo do que se espera mesmo com todos os desfalques. Ontem você coloca aí com todos os desfalques que o Flamengo tinha, era um time muito forte, até com o retorno do Pedro, dava para competir muito melhor na Neoquímica Arena, né? Pedro e Duda, a gente volta a conversar também para falar mais sobre Flamengo e sobre Corinthians. Começando com quem venceu o jogo e esse personagem importantíssimo que é o Romero. Então, artilheiros do Corinthians na Neoquímica Arena, o Romero com 34 gols, o Roger Guedes tem 31, o Jô com 30. E foi quem fez o gol da vitória do Corinthians em cima do Flamengo. E você, nos melhores momentos, Mari, você falava sobre ser simbólico também ser o Romero, porque foi um cara que sempre apareceu nos momentos complicados do Timão. A gente lembra da temporada passada, dessa temporada também, no aniversário contra o Flamengo também. Tem muita coisa envolvida, né? Exatamente. E é quase sempre ele, né, que também paga, assim, por alguma chegada ou de jogador no ataque ou de treinador, tira o Romero, desloca o Romero, coloca o Romero em outra função. E também é sempre ele, na verdade tem sido muito ele, né, desde do início da temporada, a dar declarações tão próximas à realidade do Corinthians, né? Assim, quando estava no auge ali das falações de Augusto Melo, o Romero chegou a falar, né, a gente tem que parar de falar muito, a gente tem que se concentrar, essa situação não tá legal, o Corinthians já estava na zona de rebaixamento, então ele sempre fala, né, num tom muito próximo ali do momento do Corinthians. E ele realmente é um cara importante taticamente, é um jogador que ajuda muito, fazendo gols, voltando para ajudar a marcação, enfim. Então achei bem simbólico o gol dele ontem. O quanto foi, assim, uma vitória dessa mobilização, desse ambiente, né? Tudo acho que favoreceu muito, claro, não é diferente para o Corinthians. O quanto foi disso e o quanto foi de fato de uma organização e de um time que pode continuar somando pontos, Marra? Ainda pensei que você fosse colocar o quanto foi de derrota também do Flamengo, porque... também. Porque o Corinthians tem uma ideia assim, Bruno. O time tenta jogar com 3 zagueiros para dar um pouco mais de liberdade, mas essa liberdade é uma liberdade vigiada para os homens de lado, né? Se você pensar como o Bidu foi furando a fila, e a característica dele é uma característica ofensiva, né? Guarda menos o espaço de marcação, fechando o lado de campo, ele é mais agressivo. Não vou falar isso do Fagner, o Fagner consegue fazer bem as duas funções, mas ele tendo mais liberdade, ele joga bem ofensivamente. A formação de meio campo, acho que dá para falar também, porque ela privilegia o Garro não ter muita preocupação com marcação, e aí encontra com a permissividade do Flamengo. Então eu acho que o Corinthians se preparou taticamente para vencer. Só que, se você me perguntar assim, coloca aí na ordem, eu acho que o ambiente é o primeiro lugar. Ajuda muito, né? Acho que o primeiro lugar fez mais a diferença. É que não é só o ambiente, né? É um ambiente em um dia de festa, é um ambiente com a corda no pescoço. Sim. E que o torcedor, já sabe há muito tempo o que tem que fazer, né? A direção é que demorou, e eu não sei nem se sabe até hoje o que tem que fazer, mas a direção demorou a acordar para a vida real. O torcedor do Corinthians, se ele estivesse disputando o título, se ele estivesse disputando vaga de Libertadores, Sul-Americana ou zona de rebaixamento, o torcedor do Corinthians está lá, é um trabalhador no dia de jogo. Ele vai lá para trabalhar, ele empurra o time o tempo inteiro e esse trabalha bem, invariavelmente. Até porque o Corinthians não fez, obviamente, mais do que um jogo contra o Flamengo na Neoquímica Arena e não conseguia vencer na temporada. Então o torcedor estava ali fazendo a parte dele, mas sozinho não estava resolvendo, porque senão esses resultados poderiam ter vindo na outra rodada, na antepenúltima, na outra. Mas é um ambiente que já foi criado no jogo anterior, né? Então, mas aí eu acho que parte muito dos jogadores, né? Não, pelo próprio Ramon. Pelo Ramon também. Sim, pelo próprio Ramon, quando, depois de uma derrota de Copa do Brasil, enfim, ele vem e fala exatamente como tem que ser compreendido esse jogo, né? Como tem que ser encarado esse jogo, assim. E aí eu lembro que você levantou uma questão, né? Se essa preocupação de tornar o ambiente uma guerra ou um jogo decisivo, final, para o Corinthians poderia prejudicar. E eu acho que é mérito do Ramon que conseguiu transformar isso na motivação do Corinthians. Então, assim, tem que ser encarado como uma final, porque a situação do Corinthians é preocupante. Então, assim, é normal perder para o Flamengo, independentemente se você joga dentro ou fora de casa? Pode ser.
Mas o Corinthians, ele precisa entrar com a mentalidade de que todo jogo é uma final. Tanto que ele venceu, né, Mari, a final de ontem, mas ele não saiu do lugar. Exatamente. Isso. É isso. Teria sido, claro, horrível, péssimo Nossa. se não tivesse vencido, Você mas... imaginou que os outros todos venceram, né? Passado antes. Mas, Marra, você reforçou 2 vezes essa questão também da permissividade do Flamengo. O que foi isso? É de intensidade? É de encaixe de posicionamento? É de alguma peça específica? Se você olhar, também, né? eu acho que tem tudo a ver com cansaço. Porque se você olhar o 11 que o Flamengo entrou em campo, opa, dá pra jogar qualquer jogo. Assim, amanhã tem a final da Libertadores, os caras estão machucados, você vai olhar e falar assim, estão machucados e o time é bom, hein? Impressionante, porque o time é bom, cheio de jogador bom, e acho que foi bem montado, bem escalado e tal. Mas o espírito do jogo, quem compreendeu foi o Corinthians. O Corinthians estava lutando por todas as bolas, a gente brincou ontem aqui, né? Estava dividindo com a trave e ganhando. Mas o Corinthians tinha a mobilização do adversário, do desespero. e tal. O Flamengo, ele, pelos resultados da rodada também, pensando em liderança, o Flamengo deveria estar Deveria. nesse... Era também uma final para o Flamengo? Uma final, não, mas gente, olha o investimento. Se você olhar, talvez, fazer uma pesquisa rápida aí, você fã de esporte, no Google, o dinheiro que movimenta o Flamengo no ano não é PIB de muitos países. Então, e olha a nação que é o Flamengo, a quantidade de torcedor. O Flamengo tem que competir todos os jogos, tem que lutar no máximo todos os jogos, pensando em representar o torcedor dele. E ontem, sinceramente, se você observar os lances capitais, o Corinthians estava competindo mais. Eu entendo o desespero de zona de rebaixamento, mas eu não posso deixar passar, assim... Eu acho que tem cansaço, eu acho que o calendário está exaustivo mesmo. O Dom que levantou aqui mais cedo, assim, não pode ser coincidência que os 4 uruguaios que jogaram muito na Copa América, que jogam numa intensidade muito pesada com o Marcelo Bielsa, mesmo sabendo que o Arrascaeta não foi titular todos os jogos, não é coincidência que os 4 estão machucados. Assim, é verdade que estão exaustos, eu concordo, mas eu estou falando de competição. É que o futebol brasileiro ele é tão equilibrado mesmo, de fato, que se você não estiver mobilizado para a partida, você pode ter o elenco que for, você vai perder o jogo. Mas assim, a gente... Você não vai conseguir ganhar. Não, é difícil. Pode ser contra qualquer adversário, não é? Fato. Porque assim, a gente fala da condição física, por exemplo, talvez do Atlético num segundo tempo, do Galo. A gente fala talvez de um Bahia que também baixa o ritmo na segunda etapa. Mas para mim o Flamengo é o que mais demonstra estar sentindo o cansaço. E aí eu fico meio que na dúvida entre tratar isso como indiferença, tratar isso como falta de mobilização, ou tratar isso da maneira de que estão cansados, assim. Sim. E obviamente que isso é muito individual, né? Até onde você chega no seu extremo, no seu limite, é muito simbólico, como, por exemplo, o Charles termina a partida do Corinthians. Ele coloca a mão no rosto, ele baixa, ele tá, assim, exausto. Mas o Corinthians, nesse momento, ele não pode se permitir dar menos que isso. Isso física, né? ou mentalmente, Mari? Você entende? Esse O que eu desgaste do consigo Flamengo. ver é físico, assim. Tá. O que eu consigo perceber do jogador ali não brigar tanto pela bola, ou correr atrás para recompor, ou fechar ao lado, enfim. Mas eu não sei se o Flamengo, num determinado momento, ele vai concentrar essa atenção em Libertadores e Copa. Seguimos no